Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça, paz, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com sua vida nesta manhã. É motivo de gratidão a Deus estarmos mais uma vez juntos. Por mais que está acabando essa coisa do período online, mas ainda temos que participar dessa forma remota, devido a alguns cuidados com esse período de pandemia. Mas eu peço que você vá comigo ao texto na Epístola de Tiago, onde vamos falar a partir do verso de número 19 até o verso de número 27. E vamos tratar então da lição 6 da nossa revista, que nos fala praticando a palavra. E é sobre isso que vamos conversar nesta manhã, nesta oportunidade, baseados na nossa revista de EBD. Caso você não tenha a revista de EBD, peço que você fale comigo para que eu leve até a sua casa ou que você vá buscar na igreja. Porque é algo muito importante você ter a sua revista para que você possa, assim, estudar juntamente conosco de forma mais acompanhada, de forma mais clara, né? Mas vamos então à leitura da palavra e logo após nós vamos começar a destrinchar a nossa lição de EBD. Diz assim Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versos de 19 a 27. A prática da palavra de Deus. Diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando refrear a sua língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então é esse o texto que vamos tratar nessa oportunidade. Nós vamos tratar desse texto na nossa lição desta manhã, sobre praticar a palavra, sermos praticantes da palavra. E nós temos que pensar que nos tempos que estamos vivendo, a era que estamos vivendo, a grande importância que se tem a palavra, o poder que se tem a palavra. E eu quero que você pense nisso, porque nós precisamos pensar, até mesmo nas nossas relações, como que as palavras elas podem fazer
trazer benefícios, quanto podem trazer malefícios para a vida de outras pessoas. Então, as nossas palavras são sim, podem ser sim fonte de bênção, mas também podem ser fonte de maldição. Como têm sido as suas palavras? Quais têm sido as suas conversas? Nós já vimos que a gente só fala daquilo que o coração está cheio. Jesus disse isso. Mas eu quero que você pense também que a nossa boca só fala do que o nosso pensamento processa. Como têm sido os seus pensamentos? Quais têm sido os seus pensamentos? Então, há uma grande questão quanto ao poder das palavras. As nossas palavras têm poder de bênção e de maldição. E o próprio Tiago fala que a língua, por mais que seja um pequeno instrumento, um pequeno órgão do corpo, ele pode direcionar toda uma vida. Isso é algo muito sério. E diante de um tempo em que todos precisam falar, de um tempo em que todos precisam se posicionar, nós precisamos pensar no poder das palavras e selecioná-las para usar da melhor forma possível. Mas eu quero então agora não trazer mais para essa visão das relações humanas, mas eu quero pensar com você numa área que se chama teologia da confissão positiva. O que é isso? É uma teologia perigosa, nociva, que tem se introduzido nas igrejas. Uma teologia baseada, como a palavra diz, né, como o termo diz, na confissão de coisas positivas. Portanto, você vai receber a sua bênção se você falar, se você declarar que você é abençoado, que você será uma ótima pessoa nos negócios, bem-sucedido. Você vai estar lá em cima enquanto você confessar isso. E isso é um exemplo da confissão positiva. Isso é teologia da confissão positiva e até onde temos percebido, não tem relação com as Sagradas Escrituras. Então temos que pensar nisso. Mas por outro lado, eu quero trazer a visão a você de como que as nossas palavras, elas têm um poder sim, no sentido do poder de influência, mas não no sentido da teologia da confissão positiva, como poder de mudar circunstâncias. Por outro lado, nós temos que nos apoiar no poder sobrenatural da palavra de Deus. Isso é muito sério, porque nós precisamos retornar à importância da palavra e somente dela no culto cristão. Nós vamos já mais à frente tratar um pouco sobre isso. E eu preciso que você entenda isso. Olha só o que a nossa revista fala. Como que hoje o místico, né, virou até algo comum no culto cristão, mas nós precisamos entender o quanto que é importante nós termos em mente o poder sobrenatural da palavra de Deus. Porque é pela palavra que você é edificado, é pela palavra que você é exortado, é pela palavra de Deus que você é consolado, é pela palavra que você tem o conhecimento das verdades divinas, é pela palavra que você tem novamente, tem mentalidade transformada, é pela palavra que você aprende a amar a Deus e o seu próximo, é pela palavra que você aprende a exercitar a sua fé, é pela palavra que você se move nos dons espirituais. É por meio da palavra que o Espírito Santo que habita em nós como igreja, ele trabalha. Então, tudo é a palavra de Deus. E nós temos que pensar nisso, porque foi pela palavra que o mundo foi criado. Já no início, Gênesis diz, no princípio Deus criou os céus e terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então precisamos pensar que Deus disse, Deus falou. Deus fala dia após dia através da sua palavra.
Mas a grande questão é, nós temos considerado isso como algo sobrenatural? A palavra de Deus ainda é sobrenatural para nós? A palavra de Deus ainda é revelação do alto e somente ela? Temos que pensar nisso. Pela palavra que o mundo foi criado, pela palavra que temos o conhecimento da salvação, pela palavra que temos conhecimento da salvação. Romanos vai falar isso, veja. Vou abrir lá para a gente ver. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então veja que é por meio da palavra que nós temos conhecimento das verdades divinas, pela palavra que temos conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Olha a importância da palavra. Não negligencie a leitura da palavra santa, sagrada do Senhor. Vamos continuar. É pela palavra que nós oramos. Você já pensou nisso? Nós estabelecemos relacionamento com Deus por meio da palavra e da oração. Nós estabelecemos relação, intimidade, comunhão com o nosso Deus por meio da palavra. Ou melhor, por meio desse relacionamento que é verbalizado. A oração é conversar com Deus. Isso também é importante. Então veja como que o poder da palavra, a palavra é algo especial, extraordinário nas nossas vidas. E é fenomenal, é incrível perceber que Deus falou com a humanidade. Deus se expressou de diversas formas, e aqui eu quero que você pense na linguagem humana, né? na linguagem como algo muito, muito especial. Nós temos a linguagem falada, a linguagem oral, a linguagem escrita. Nós temos a linguagem corporal, por exemplo, se eu falo meio desanimado e se eu falo com os olhos abatidos e com o meu semblante caído, você percebe que eu estou triste. Mas se eu falo animado, empolgado, com um sorriso, você pode perceber que eu estou alegre, estou motivado. Então, como que o nosso corpo revela coisas, a nossa linguagem pode ser diversa. Mas o Senhor utilizou disto para falar. Veja, havendo Deus outrora falado de muitas... Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é incrível, isso é maravilhoso, porque é pela palavra que ele sustenta todas as coisas. Portanto, assim, eu quero que essa introdução, que você tenha essa introdução bem clara na sua mente, para que possamos agora caminhar para o primeiro grande aspecto da nossa revista, para o primeiro grande ponto, que nos fala da palavra de Deus e dos seus resultados. E a primeira coisa que a revista vai nos trazer é a palavra de Deus salva a alma. E aqui você pode entender alma num sentido do homem em si, da vida integral humana. Cristo Jesus não veio ao mundo somente para salvar o nosso espírito, mas ele veio para salvar nosso corpo, alma e espírito. A salvação é algo completo, que muda a nossa visão das nossas coisas, das nossas atitudes, das nossas vontades e nos permite adorar a Deus em espírito. E isso por meio do nosso corpo.
Então a salvação ela é completa. E em primeiro lugar ele fala aqui, a palavra de Deus salva a alma. Isso a gente vai ver em Tiago 1, 21. Veja comigo. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então aqui precisamos pensar em algumas coisas. Em primeiro, Deus não salva por meio de sacrifícios animais. Deus não salva por meio de sacrifícios. É verdade que no Antigo Testamento haviam rituais em que sacrifícios animais eram feitos para a cobertura, para encobrir pecados. Mas em Cristo isso é perdoado definitivamente. Veja, então eu quero que você pense nisso. Deus não salva por meio de sacrifício animal. Veja, Hebreus 9, de 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isso nos diz que não são sacrifícios humanos que nos salvam. A salvação não se dá por sacrifícios humanos. A salvação não se dá por sacrifícios animais. Somente o sangue de Cristo vertido na cruz nos permite salvação. Somente este é o caminho. Em segundo lugar, a revista vai nos falar que Deus não salva também por meio de obras. Não são as nossas obras, não é o nosso coração bem intencionado, não são as nossas atitudes que trarão salvação à nossa alma. Pelo contrário, as nossas obras nada são diante da obra consumada por Cristo na cruz. Eu vou abrir aqui o texto em Efésios. Veja comigo, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos. É pela graça que sois salvos. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja que a salvação ela não se dá por sacrifício animal, a salvação não se dá por meio das nossas obras, mas a salvação se dá unicamente pela pregação do Evangelho. Que sensacional! E isso deve nos fazer pensar o quão privilegiados somos de pregar o Evangelho. O único caminho para se achegar a Deus é por meio de Cristo. E Ele é a boa notícia. Boa notícia que deve estar em nossos lábios. Porque somos estes mensageiros da boa notícia. E diz aqui que a salvação só se obtém por meio da pregação da palavra. Por isso eu quero que você pense nisso. E a única coisa que devemos fazer é pregar a palavra. A única coisa que nós devemos fazer é pregar a palavra. E aí, nos atenta a algo importante. Como é privilégio, mas é responsabilidade. Como é privilégio, é honra ser mensageiro do Rei dos Reis, mas que responsabilidade. Porque não podemos falhar nessa missão. E se falharmos, é uma missão que não tem volta. Porque
se falharmos, pessoas podem ir para o inferno. Você já parou para pensar que o entendimento errado, o ensino errado, a transmissão equivocada da palavra de Deus pode gerar confusão e destruição para a vida de muitas pessoas? Portanto, é lugar de responsabilidade. Aquele que... Por isso que é tarefa séria, é seriedade. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Deixe o que passou e caminhe, Paulo diz, para o alvo. Eu caminho para o alvo que é Cristo. Então é um lugar de responsabilidade, mas é privilégio pregar a palavra. Privilégio. Receba, entenda isso no seu coração. Mas temos vivido um tempo em que, infelizmente, a palavra tem sido negligenciada. Cultos em que a igreja não é mais o lugar da pregação da palavra, mas a igreja é lugar do entretenimento. São pastores vestidos de He-Man, He-Man é antigo, né? Eu vi uma postagem esses tempos de um pastor vestido de super-homem, de Chapolin Colorado, pastores fantasiados e pregando de forma alternativa a palavra. Pastores que, ou melhor, igrejas que fazem do seu culto um show gospel, em que tem cachê. Igrejas que fazem do culto um lugar de confraternização, de fazer amizade, de bater papo, de espairecer a mente, né? Uma semana corrida no trabalho. É hora de receber minha bênção. É o lugar do bate-papo, da conversa, da confraternização. Perceba que eu não estou falando que isso não é necessário, isso é importante porque isso faz parte de comunhão. Mas o lugar central na igreja, a função central da igreja, não é fazer obra social, não é alimentar morador de rua, mas é pregar a palavra para o pecador, é pregar a palavra para o homem perdido, é mostrar o evangelho, é apresentar Cristo às pessoas. A igreja é primariamente lugar da pregação da palavra. Pregação da palavra. E eu estarei satisfeito. Não sei eu quanto tempo estaremos juntos como congregação e eu como dirigente ou auxiliador do trabalho na missão. Não sei. Deus sabe, eu não sei nada. Estamos apenas à disposição do Senhor. Mas eu estaria extremamente satisfeito se eu entendesse que o período que estamos juntos, desde o início até agora, eu tenho pregado a palavra. Eu estarei satisfeito diante do Senhor, no dia do juízo, se o Senhor confirmar que eu tenho pregado a palavra. Eu não tenho feito entretenimento, eu não tenho feito show ou confraternização ou bate-papo de fim de semana, mas nós temos apresentado a Cristo. E você tem conhecido do Evangelho. Isso é o conforto que temos. Porque é unicamente isso que regenera, é unicamente isso que transforma, é unicamente isso que santifica, a pregação da palavra. Então você deve pensar nisso. Mas, em segundo lugar, a revista vai nos trazer de forma especial não só que a palavra é o lugar, ou melhor, que a palavra de Deus salva a alma, mas, em segundo lugar, que a palavra de Deus traz felicidade. E felicidade aqui, eu quero que você entenda especialmente esse sentido de felicidade. Porque o apóstolo Paulo, muitas das vezes pregando o evangelho, ele foi preso e torturado, e pode ser que hoje a nossa concepção de felicidade não esteja muito adequada ao que o apóstolo Paulo viveu durante seu ministério.
Mas precisamos pensar a própria ideia de felicidade, de bem-aventurança, nos livros poéticos. Os livros poéticos trazem esse entendimento para a gente, de que felicidade, e Salomão diz muito bem isso, que tudo é vaidade, as riquezas, as mulheres que recebeu, o dinheiro, a fama, o sucesso, tudo aquilo era vaidade. Mas a bem-aventurança era conhecer a Cristo, a bem-aventurança era viver nos caminhos de Deus. A bem-aventurança era, para Salomão, resultado da sua obediência à palavra e da sua obediência a Deus. Então temos que entender isso. Já a visão no Novo Testamento sobre essa questão do escutar, do ouvir a palavra, é uma palavra grega chamada akouo, que significa ouvir. E sempre que akouo é tratado no Novo Testamento, ele não se refere apenas a ouvir. Porque hoje, como brasileiros e o português, existem palavras diferentes entre entender e ouvir. Ouvir é uma coisa, entender é outra. No grego, aqui no Novo Testamento, ouvir sempre tinha uma ideia de entender a mensagem. Portanto, quem estava ouvindo, consequentemente, estava entendendo o que estava sendo falado. Essa é a ideia desse verbo, dessa palavra no grego. Então, o verso 21 confirma, porque ele fala, se você ouve e não obedece, é sinal de que você não consegue se livrar da impureza. E ele diz isso, se você escuta, se você ouve, mas não obedece, você não terá o caminho para se livrar da impureza e da maldade. Isso o verso 21 vai falar, vai confirmar isso. Então você tem que pensar comigo nisso, que a premissa do evangelho é sempre aquele que ouve, é aquele que entende e que pratica a palavra. Isso é algo que a gente tem que ter muito claro na nossa mente. Principalmente aqui quando o Tiago fala. E aí aquele que ouve, mas não obedece, ele não só não consegue se livrar das suas maldades, das suas impurezas, mas ele também não deixa marcas eternas na sua vida. Isso, verso 25. Peraí, deixa eu abrir lá. Verso 25 de Tiago 1, 25. Mas aquele que considera atentamente na perfeita lei, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aquele que é ouvinte e praticante da palavra, porque ele entendeu, ele ouviu, entendeu e põe em prática, este sim tem a bem-aventurança, a felicidade em estar cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Então, é muito interessante isso. E aí que está a diferença entre contemplação e prática. Contemplar e praticar. Contemplar é uma ideia de ouvir, mas talvez você possa contemplar a palavra de forma muito linda, e aí você escuta os salmos, e você ouve as músicas, e você está contemplando, mas você não pratica, então não tem tanto resultado. Então isso é muito especial de se pensar. E algo que nós precisamos é levar a palavra de Deus mais a sério. Lendo essa revista, essa lição, eu me choquei quanto a isso. O Espírito Santo me falou: você tem levado a palavra a sério? Você tem realmente levado a palavra de Deus a sério? Você tem realmente meditado na palavra de Deus como a única fonte de vida, de saúde, de bem-aventurança, de felicidade? Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, que é a pregação da palavra. Precisamos voltar. Diante de tantas mensagens hoje e polêmicas que tem aí na mídia,
pessoas tentando atualizar a Bíblia, a palavra, e não quero aqui fazer juízo de valor de ninguém, mas precisamos pensar. Se nós temos levado a Bíblia tão a sério assim, estudado tão a fundo assim, isso é algo que tem que despertar em nós vontade. Mas em segundo lugar, em segundo ponto geral dos blocos, né? Essa revista é dividida em blocos. É dentro do bloco principal, que foi Deus e seus resultados, ele deslocou algumas coisas. E agora ele está falando do segundo grande ponto, que é a palavra de Deus e os seus cuidados. Aí ele vai traçar alguns outros pontos, tá? E a gente vai caminhar agora para esse segundo grande ponto. Nós já vimos que o grande ponto é a palavra, o primeiro grande aspecto é a palavra de Deus e seus resultados. E quais são os resultados? A palavra de Deus, ela salva a alma. E em segundo lugar, ela traz felicidade. Aí agora um outro grande bloco é a palavra de Deus, ou melhor, a palavra do homem e os seus cuidados. Então agora é para uma outra vertente, para a palavra do homem, dos homens. E aí, em primeiro grande ponto, diz que o cristão deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Isso é algo muito especial. Porque talvez o que mais falte, o que mais cause problemas dentro das igrejas é a falta do acuo, é a falta do ouvido sincero, do ouvido pronto para ouvir, escutar a demanda, a escuta ativa. É uma escuta que não é o tá bom, tô escutando, mas é ouvir de verdade, é estar junto, é participar junto. Então, o ouvir é mais profundo. O evangelho traz um grau para os relacionamentos muito mais profundos. E aí é pensar nisso, que ouvir o outro. E aí aqui a revista fala em 1:19 sobre essa questão. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para irar-se. Portanto, é ouvir, ouvir e ouvir. E é pensar nisso, como que nós temos que entender aqui que ele não fala do ouvir de forma num sentido de só ouvir bem o outro, mas é a forma como o tempo de apresentação do evangelho. Isso a gente pode pensar na evangelização, no discipulado. É o tempo certo. Aqui a gente vê que o texto fala de tardio para falar e tardio para irar-se, mas pronto para ouvir. Isso num sentido de apresentar o evangelho. Isso num sentido de quando apresentar o evangelho, quando introduzir a mensagem do evangelho. E aí o Tiago está se referindo, veja a revista, à precipitação na proclamação do evangelho. Então, processos, respeitar processos. O discipulado ensina muito sobre isso. Respeitar processos. E o discipulado é justamente caminhar junto com o outro, para que é justamente isso. Caminhar junto com o outro, caminhar junto, estar junto com o outro, entendendo os processos. E aí, entendendo o tempo de falar, o tempo de ouvir. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E, por outro lado, entender o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, quando ele diz: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Então, essa ideia de sermos um obreiro, sermos obreiros que manejam bem a palavra. Viu? A gente já falou no início da importância da palavra, como ela é especial na nossa vida como cristão. Mas nós temos que pensar nisso, de como
precisamos aprender mais e mais da palavra. Precisamos estar recheados da palavra, porque ela vai mudar nosso pensamento, nossa atitude, nossa ação, nossa vida, se estivermos enxertados na videira que é o Senhor. E aí, a revista agora vai trazer uma questão delicada sobre questões de liderança que são levantadas antecipadamente. Líderes que são levantados e que são pessoas que estão com pouco tempo de vivência e já estão ensinando. Isso é algo muito sério. E é até engraçado eu falar disso, né? Porque a minha idade é novo, mas recebendo instrução no seminário teológico e buscando no Senhor preparação a todo momento para que eu possa melhor servir a vocês. Mas aqui a revista está falando quanto ao levantamento negligente de liderança. É o levantamento de pessoas num sentido de não receberem instrução e estarem liderando o corpo de Cristo, estarem liderando, abrindo igrejas, iniciando ministérios sem a preparação devida para isso. E é isso que é a crítica da revista. E aí, qual é o resultado disso? Qual é o resultado da liderança que é levantada antes do tempo, da liderança que não é preparada, mas está ensinando? Qual o resultado disso? Primeiro, crise doutrinária. E como batistas, nós somos bem firmados em doutrinas. A igreja só surgiu, só continua até hoje, porque ela é uma igreja baseada em doutrinas. E doutrinas são bases que não podem ser mudadas de lugar, deslocadas. Portanto, há crises doutrinárias hoje nas igrejas. Igrejas que perderam a sua identidade, porque não têm doutrinas firmadas, porque não têm um ensino sólido do quê? Das doutrinas. Classe de doutrinas. Ceia, o que é ceia? Qual a importância da ceia? Qual a importância do batismo? Por que só Jesus que salva? O que é a salvação? Por que Jesus foi morto? Por que Jesus é o único caminho? O que é justificação? O que é santificação? O que é regeneração? Sabe, são coisas, aspectos da vida cristã importantíssimos, mas que quem não tem instrução não passará para o rebanho de Deus essas ideias. E aí é o que a revista nos traz de saber o tempo certo das coisas, é saber o tempo certo. Que você pode amar goiaba, pode amar goiaba e gostar muito da fruta, mas se você tirar fora do tempo, ela pode ser uma fruta maravilhosa, mas ela não vai ter gosto bom, porque ela foi tirada antes do tempo. Não foi madura, a maturação não aconteceu. Então é algo muito sério de se pensar no tempo. E aí nós vamos caminhar para o segundo aspecto, mas aí eu quero que você perceba, ó, e aqui o mesmo exemplo a revista vai nos trazer para alguém que perguntou para Charles Spurgeon sobre a questão do estudo teológico, de que deve se estudar anos para que possa se ensinar a palavra. E aí Charles Spurgeon diz assim: um pé de abóbora nasce, cresce e produz em alguns meses, mas uma criança pode destruí-lo com facilidade. Uma árvore leva anos até produzir frutos, mas fica tão robusta que o fará por muitos e muitos anos. Então aqui ele traz a comparação da importância de respeitar processos para que haja maturação e haja fruto. E se não houver isso, pode ser que haja destruição por meio de uma criança. Uma criança pode destruir esse ministério, enfim, tudo isso, porque não foi respeitado o processo. Então isso é algo sério para pensarmos também. E aí a gente vai para um segundo aspecto da revista que fala que o cristão deve despojar-se da ira ao falar.
E aqui a gente entende um processo legal que o texto bíblico nos ensina, que a gente está vivendo um fenômeno de tempos acelerados demais, em que a gente tem que falar o tempo inteiro, a gente tem que ter resposta para tudo em todo momento. É crime você falar eu não sei hoje em dia. Se alguém te pergunta, você fala, meu irmão, não sei. Parece que, nossa, o mundo acabou. Porque nós estamos vivendo um tempo e um fenômeno de que tudo deve ser imediato. Você deve ter resposta para tudo a todo momento. Mas nós precisamos pensar que a palavra nos traz uma coisa muito importante para a gente pensar. O que ele fala aqui no texto, no verso 21? A palavra precipitada, palavra que não foi organizada, que não foi pensada, meditada, para ser dita, a palavra precipitada, ela vai gerar ira. A palavra precipitada gera ira. E é um ciclo sem fim. Porque é palavra precipitada gerando ira, e essa ira vai gerar mais palavra precipitada. E aí, como palavra precipitada, eu vou voltar para a ira. Então é um processo, é um caminho sem volta. Porque são palavras impulsivas que vão trazer ira, e essa ira vai gerar mais impulsividade, mais palavra fora do lugar. E a gente teve até uma lição, né, a palavra fora do lugar. Então precisamos pensar nisso. Como é importante a meditação. Meditação na palavra, meditação do que eu falo, do que eu penso. E avaliar os nossos pensamentos, avaliar a nossa fala, é algo muito especial. Pensar no que eu estou falando. Isso é algo muito importante. Porque senão a nossa fala vai ser precipitada e vai gerar ira. Isso é algo muito sério. Mas a palavra diz algo interessante, que devemos ser tardios em irar-nos. Tardar em irar-se. Por que tardar em irar-se? Porque aí você, que não tem palavra precipitada, você vai avaliar. E essa avaliação, esse domínio próprio, ou melhor, esse domínio vai gerar paciência e domínio próprio. Essa atitude de avaliar as suas falas, de ser prudente na fala, vai gerar domínio próprio e paciência. Então, são exercícios que a gente tem aí. Exercícios que a revista nos ensina aí para a gente ter relações mais assertivas e relações que glorifiquem mais a Deus do que a nós mesmos. Então, aí vem uma pergunta legal, que aí eu vou levar você comigo para Efésios, que fala sobre existe ou não ira justa? Pensa aí comigo, ira justa. Se a gente disse que a palavra precipitada gera ira, pode ser alguma ira justa? E aí Efésios 4:26 vai responder para a gente, olha, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então aqui a gente já pode pensar em uma questão interessante. Porque se o texto diz irai-vos e não pequeis, quer dizer que pode ser que a gente se ire sem pecar. Então existe ira que pode ser justa. E o que seria essa ira justa? Seria a indignação, uma indignação que o fruto dela não é dar lugar ao diabo. Ou seja, é uma indignação, é uma ira justa. Por quê? Porque não dá lugar ao diabo. A partir do momento que a sua ira, a sua reivindicação permite uma brecha para que o diabo atue, isso é uma ira que não é justa, é uma ira que vai trazer maldição, que vai trazer problemas. E aí vai ser o ciclo, né? O ciclo de palavra precipitada e ira, que vai gerar mais palavra precipitada e mais ira. Então, isso é muito especial.
que você se atente para isso, porque isso fala sobre as nossas relações, isso fala sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. É o momento que a raiva vem, que a gente fica vermelho como um pimentão, mas a gente segura e é dominado, controlado pelo Espírito Santo. E aí, eu gosto de pensar nos irmãos que a gente sempre tem, dentro da igreja, mas também fora, nos nossos relacionamentos, sempre tem o povo esquentadinho, né? Aqueles que são, pisou no meu calo, já era. E aí eu sempre gosto de pensar no texto da conversão do apóstolo Paulo, porque o termo que se usa ali naquele texto fala que o apóstolo Paulo, contra Deus, ele era como um touro bravo, preso, um touro bravo que se debatia e se feria. E pessoas que são assim, parecem até um touro bravo realmente, que quanto mais se debatem, quanto mais falam, quanto mais exercem essa ira, mais se machucam. Por isso que é um fenômeno muito interessante. Por isso que é um fenômeno muito interessante perceber pessoas que são às vezes até rudes, grossas e assim ásperas. E quando você vai e consegue chegar com doçura, consegue acessar essa pessoa, ela às vezes se quebranta e começa a chorar e revela dores e mágoas. É porque ela estava como um touro bravo, assim como o apóstolo Paulo nas mãos do Senhor, se debatendo, mas que na verdade está se ferindo. Então é algo muito especial da gente pensar e ter sensibilidade para essas pessoas. Porque senão a gente volta, a gente também faz o ciclo. Que se a gente não tem maturidade para lidar com essas pessoas, a gente também entra nesse ciclo. Que aí eu fico com raiva e aí eu também sou alguém que gera ira, que gera palavra precipitada, e aí daqui a pouco está todo mundo se degladiando e ninguém exerceu nada que glorifique a Deus. Então é só um alerta aí. E aí a gente tem que pensar também que essa ira justa é uma linha tênue entre carregar impureza e maldade. Por quê? Tiago vai explicar, olha só, verso 21. Portanto, despojando-vos. O que é despojar? Abandonar, se limpar, tirar. Se despojando, tirando de vós toda maldade e impureza, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então não dar lugar para a ira justa. A ira justa tem que tomar cuidado, porque ela pode trazer maldade e impureza. Mas, pelo contrário, é você exercitar a palavra que já está em você, a palavra do Senhor no seu coração. E aí, no lugar que você pode estourar igual vermelho, igual um pimentão, e falar um monte de besteira, é você se segurar e entender que você não é mais você, que você é dominado pelo Espírito Santo, que você pode até ficar igual um touro preso dentro lá, né? Igual um touro. Mas é entender que é Deus quem está na rédea da situação e Ele vai te domar e te controlar. Que assim seja nas nossas vidas. E aí é entender que isso tem uma relação com a justiça, mas aí o texto diz de forma muito especial e explícita: quem julga não somos nós. A gente às vezes tem uma coisa de querer julgar o outro porque eu posso, eu entendi a verdade do evangelho, então agora eu posso ser juiz. Não, a palavra diz que não, a palavra diz que é só Deus que tem esse poder. Porque eu era réu diante do tribunal e ele veio e cancelou a dívida. E ele tinha todo o potencial, toda a autoridade, toda a autonomia para me julgar diante de Deus, mas ele assumiu o meu lugar. Então é entender que somente ele pode julgar e vingar os atos. Às vezes a gente quer tomar a frente, tomar a posição e tal, mas é entender que é só Deus quem julga, é só Deus que tem essa autoridade, não somos nós. Isso vai te trazer, vai fazer você
evitar muitos problemas, entender que é Deus quem julga, não somos nós. O político que roubou ao pastor que estuprou uma criança, não somos nós. É difícil pra caramba, mas é Deus quem julga, não sou eu. Eu devo sim tomar atitude pautada na palavra, sem dúvida. Mas é Deus quem traz o veredito, não sou eu. Por quê? Porque eu também sou julgado, eu também sou culpado. Romanos fala, não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Todo mundo está cheio de maldade no coração. Não há justo sequer. Por isso somente Jesus, por isso só Ele. Porque eu sou cheio de maldade. Por mais que queira fazer o bem, eu não consigo, não dá. Paulo diz isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre cometendo. Uma luta infindável. Então isso é muito especial da gente pensar. E que isso é especial. Isso eu gostei muito dessa revista, que diz assim: a nossa ira não justifica e não traz a justiça de Deus. A minha indignação, a minha ira não traz a justiça de Deus. A única coisa que traz a justiça de Deus é a pregação do Evangelho. É anunciar a Cristo crucificado e ressurreto. É a única coisa que podemos fazer diante das injustiças, pregar o Evangelho. Porque o único justo que se tornou injusto, o único santo que se tornou pecador em nosso lugar foi Jesus. Por isso que somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É do Senhor Jesus e somente a Ele devemos entender que não é a nossa ira que vai justificar e nem a nossa justiça que vai trazer a justiça de Deus. Porque a justiça do reino de Deus é totalmente contrária à nossa. E eu gosto muito de falar isso, que o reino de Deus é totalmente contrário à nossa lógica. Porque você é feliz quando você está chorando. Você é o último, você é o primeiro quando você é o último. Você ganha quando perde. Olha que lógica, não tem lógica nenhuma, mas é o reino de Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Que eu prefiro crer, por mais que algumas coisas eu não entenda, do que tentar entender tudo e no final de tudo eu não crer. Agostinho disse isso. Eu prefiro crer, mesmo não entendendo tudo, do que tentar entender tudo e no final das contas não crer. Isso é algo que a gente tem que ter no nosso coração. E por fim, ou melhor, em penúltimo lugar, a revista fala que o cristão deve falar sem maldade. E aí está um desafio para a gente. A gente vive um tempo com tanta maldade, tanta palavra com duplo sentido, tanta ironia nas nossas falas. E aí, aqui ele traz uma ideia da religião que é verdadeira, nesse versículo 26, da religião que é verdadeira e da religião que é vã. E os produtos da religião que é verdadeira é uma palavra coerente e abençoadora. Irmão, se nós não tivermos o que falar para o outro que venha abençoar, o nosso silêncio já vai abençoar. Porque às vezes a gente abre a boca e fala coisas que são às vezes até maldição para a vida do outro. E que o silêncio talvez seja mais abençoador do que as suas palavras em certos momentos. E em certos momentos da nossa vida, não estou falando, estou falando de todos nós, que às vezes a gente acha que a gente é juiz. E essa revista bate muito nisso, que não é a nossa ira que justifica nada. Tem um monte de gente aí falando do Ed Renekiewicz, né, que tá errado, tá, com certeza, algumas coisas que ele falou, com certeza, mas quem sou eu para julgar? Deus é soberano. Homens morreram pela pregação do evangelho, homens vieram antes de mim, eu gosto muito disso. Acho que foi uma frase que eu li. Homens, antes que eu nascesse, já estavam fazendo pelo evangelho. E quando eu morrer, haverão homens também pregando o evangelho, então eu não sou a última bolacha do pacote.
Igual aquela música, aquele samba, né? Você não é a última bolacha do pacote, você não é a Coca-Cola do deserto. Não é, meu irmão. Que tem muita gente fazendo mais e melhor do que cada um de nós. E é entender que eu não sou o primeiro, nem serei o último. Então é entender isso, que a nossa fala deve ser sem maldade, que a nossa religião, a religião verdadeira, diz Tiago, é aquela que tem palavra coerente. O que é essa coerência? É a vida igual à palavra, a palavra na vida e a vida na palavra. Gostei disso. A vida na palavra e a palavra na vida. Isso é interessante de se pensar. Para que o quê? Para que seja bênção para outros. Por outro lado, a religião que é vã, ela não fala o que edifica. Que um outro aspecto da religião verdadeira é falar com coerência, abençoar e edificar. Isso é importante. Em quarto e último lugar, a revista vai falar. Não, eu quero que você veja comigo aqui uma frase antes, nesse tópico de que o cristão deve falar sem maldade. Olha só. Certa vez, Sidlow Baxter disse que uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem. Vou ler de novo. Que maravilha. Vou até grifar no meu Sidlow Baxter disse certa vez que uma das primeiras coisas que acontece quando alguém realmente está cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que tem. Uau! Isso é muito sério. Então, em quarto lugar e último, para finalizarmos a nossa lição, a palavra diz sobre o cristão que deve praticar a palavra. Agora a gente vai pensar na prática da palavra. E é 1:27. Tiago 1:27. Veja comigo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é muito sério. Olha que frase. O mau uso da língua expõe a falsa religião. Então, se a sua língua não tem sido para a glória de Deus, talvez isso revele uma falsa religião. E se você percebe que a sua religião é falsa porque você tem um mau uso da sua língua, ainda está em tempo de arrependimento. Porque precisamos pensar na nossa língua. Precisamos pensar no que temos falado. Precisamos pensar no que temos pensado. Como têm sido as nossas relações? Como têm sido as nossas conversas? O que temos falado? O que tem saído da nossa boca? E lembrar que não só as palavras que eu falo, mas aonde as minhas palavras estão pautadas. Se as minhas palavras estão respaldadas na palavra de Deus, o meu falar vai ser abençoador. Mas se a minha fala não está presente, não está respaldada na palavra, eu vou ser fonte de maldição. E que não seja assim. Que você seja fonte de bênçãos, porque a sua vida está recheada da palavra. E é somente a pregação da palavra que traz transformação. Somente a pregação da palavra que traz vida nova, restauração de vida, sentido para a vida. Então, é pensar nisso. É pensar no que essa revista nos traz como desafio. Eu queria deixar 3 perguntas que a revista fez para que possamos encerrar.
A nossa lição de EBD dessa manhã. Assim diz: as minhas palavras têm abençoado as pessoas. As minhas palavras têm recuperado o ânimo do desanimado. As minhas palavras têm apresentado aos homens a verdadeira religião. Então, que fique essa pergunta como reflexão para nós nessa noite. Que Deus possa nos abençoar. Gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar nossa reflexão da IBD, né? Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina que é somente pela Tua palavra, Senhor. É somente pela palavra que podemos ter vida transformada. É somente pela palavra que tivemos o conhecimento do Evangelho. Foi pela pregação, foi pela palavra pregada, ensinada pela pregação, que nós chegamos ao entendimento de quem é Jesus, chegamos ao entendimento de que precisávamos de salvação e nos desafiamos a pregar essa palavra de salvação. E somente a palavra transforma o nosso viver, para que assim as nossas conversas, os nossos pensamentos, as nossas palavras sejam de bênção e não de maldição. Que não tenhamos a religião vã como procedimento, regra de fé e prática, mas tenhamos o Evangelho, a verdadeira religião, que não só fala, mas é uma religião que encarna e que transforma outros, porque fomos transformados. Que Deus nos ajude nesse processo. Obrigado pela pregação da Tua palavra, obrigado por poder pregar a Tua palavra. Obrigado, porque se não falarmos, as rochas clamarão. Obrigado pelo privilégio de ser mais um no Teu reino. Não mais um especial ou não, mas mais um nessa obra grande que tiveram pessoas antes e haverão muitos outros posteriormente, com certeza. Senhor, nos dê graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.